Olá, bom dia pessoal. Mas o sol tá muito forte aqui. Vamos ver se conseguimos chegar mais pra cá. Aqui melhorou um pouco, aqui embaixo da... Temos um pé aqui de boldo. É muito bom para o estômago, né? Apesar que é ruim pra caramba pra tomar. Mas aquele bom dia, já temos um, dois. Esperar o pessoal chegar. Hoje é sexta-feira, né? Um dia muito bonito. Céu de brigadeiro, né? Foi fria, um pouco, não tão fria que nem outras noites passadas, mas foi um dia muito bonito hoje. Ontem treinamos leve, né, na área aí na parte física. Isso é uma área muito importante, né, amados? Que Deus quer que nós tenhamos responsabilidade e prazer em cuidar do nosso corpo, cuidar do que nós comemos, porque eu vejo muitos irmãos na fé, em muitas denominações por aí, que buscam a Deus, vão na igreja, lêem a palavra, mas acabam relaxando do verdadeiro templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. Porque muitos acham, né, dão ouvido a Satanás, ao inimigo, e acham que é vaidade ir para uma academia, que é vaidade se vestir bem, né? Mas isto aí é um sofisma. Sofisma quer dizer um pensamento errôneo, maligno, que é o inimigo que coloca na mente do cristão, para que ele não entre na vida superabundante que Jesus, que Deus tem para nós, porque está escrito, né? Nada vem da minha cabeça, tudo que eu antes de falar, eu sondo meu coração e confirmo no entendimento se realmente é a palavra de Deus. Em João 10:10 lá nos diz claramente o Senhor Jesus que Ele veio para nos trazer não uma religião, veio nos trazer vida e vida abundante. Eu costumo até dizer que é super abundante, porque está escrito em outra passagem, agora não lembro o endereço bíblico, aonde Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano algum nunca imaginou, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam na inteireza do seu coração. O Espírito Santo, que é santo, que é todo poderoso, que é onisciente. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, todo lugar. E tem outra palavra que diz que o Espírito Santo, ele paira sobre a terra. Ele está aí próximo de você. Ou se você já recebeu ele, ele entrou em você. Ele está se manifestando a você, assim como ele se manifesta a mim, através das plantas, do sol,
Deus fala de diversas maneiras, meu amado, mas a principal é a sua palavra. Ele usa até as formiguinhas para nos ensinar, como está lá em Provérbios, para aquele que está meio descansado, né? Para ter com a formiguinha que, não tendo o Senhor sobre si, todas elas trabalham como operárias para defender o seu formigueiro, para defender o seu reino. Então Deus fala, tem um estudo que nós recebemos lá na missão, que Deus fala de diversas maneiras conosco para nos ensinar. Ele fala através do sofrimento, quando nós erramos. Então sempre quando eu errei, porque ninguém é perfeito. Eu disse na última reunião onde foi me dada a oportunidade, não vá pensar que você é pastor, que você é missionário, presbítero, diácono, mestre, que você chegou à perfeição. Engana-se quem pensa assim. O apóstolo Paulo fala com grandes letras que aquele que pensa que sabe alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Isto é outro sofisma que o maligno tem prazer de colocar nas nossas mentes para que nós não estejamos a cada dia crescendo em Deus. Perfeito, soberano é somente o nosso amado Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Isto é definitivo, amados. Você precisa entender que não há outro nome, não há um outro livro, não há nenhuma filosofia, não há nenhuma religião capaz de sequer se aproximar do conhecimento de Jesus Cristo, que verdadeiramente foi o unigênito, o Filho de Deus, que trouxe a nós não uma religião, não uma filosofia de vida. Bom dia, Daniel Fogaça. E aí, tranquilo? Já que tu falou o tchê aí, vamos terminar aqui meu chimarrão que tá na metade, daqui a pouco esfria. Então, muitas pessoas que nós tentamos evangelizar, tentamos falar da palavra de Deus, por elas entenderem que a igreja se tornou uma religião, elas não querem entrar dentro de um sistema conservador, onde não pode isso, não pode aquilo, onde todo mundo fiscaliza todo mundo, e isso é a religião. Infelizmente, igreja templária, igreja institucional, se caracteriza pela religião, que nada mais é do que o homem tentando, nunca vai conseguir, né? Tentando se aproximar de Deus, querendo se aperfeiçoar através da observância de regras, de doutrinas, filosofias humanas, que também é um grande sofisma que o inimigo implantou na humanidade. Eu falo que a maior mentira da humanidade, da história da humanidade, foi a criação deste cristianismo atual que está aí, que começou lá no ano 325, como todos já sabem, né? Já tenho batido forte nessa pedra, porque é uma pedra que aprisiona, né? Aprisiona com grandes correntes a mente dos seres humanos, aprisiona no sistema
religioso. Mas Jesus disse para Maria ali, né? Disse para os fariseus, para os escribas, que eram profundamente religiosos. Eles dizimavam o endro, o cominho, a hortelã, faziam largas orações nas praças para serem vistos pelos homens. E Jesus lhes disse abertamente: lhes falta justiça, a misericórdia. Emerson, grande abraço aí, meu irmão. Deus abençoe. Vem buscar a tua carteirinha aí. Tá pronta faz tempo, ok? Beijo no coração. E a fé. Então, o livro de Hebreus diz que nós somos salvos e temos comunhão com Deus única e exclusivamente pela fé nele, não em uma igreja, não em uma instituição, não em um homem, não em uma filosofia, não em uma religião. É a tua fé alicerçada na palavra de Deus. Se você ler ela, se você receber ela como a palavra de Deus, ali está o aplicativo, ali está o arquivo da mente de Deus, de como Deus pensa a teu respeito, como Deus pensa sobre o justo e sobre o que Deus pensa sobre o pecador, meu amado. E na continuação da leitura da palavra de Deus, o Salmo número 1 nos diz que nós seremos que nem uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que mesmo no tempo da seca ou da tempestade, as suas folhas não murcham. Por quê? Porque ela está bem enraizada, bem fortificada na terra, e esta terra está ao lado de águas que a alimentam, que a fortalecem, que fornecem um substrato para ela manter, que nem está esse boldo aqui com as folhas bem verdes, né? Então é isto que Deus quer fazer na minha vida, já tem feito. Isso é uma das características do Espírito Santo. Nós discernimos a árvore pelos seus frutos, disse o Senhor, não é? Então nós discernimos uma pessoa pelos frutos que ela manifesta. É no tom da voz, é no olhar, porque o nosso corpo, ele fala diversas linguagens e nem sempre a linguagem verbal traduz o que nós trazemos no coração. Você sabe disso, você pode até não ter parado para pensar, mas você tem discernimento. Às vezes você chega num ambiente e só no olhar, no olho de alguma pessoa ou outra, você vê que aquela pessoa ali, ela está carregada. Ou ela, quando ela se comunica conosco, ela comunica muitas vezes um espírito de soberba, de arrogância, de altivez, né? Então, ela manifesta no íntimo do caráter dela um sentimento de superioridade aos outros. Às vezes é porque
ela é uma pessoa de posses financeiras, ou às vezes nem isso, mas às vezes pode ser que ela tenha posse de muito conhecimento teológico, que se não tiver humildade e vida de oração aliada com jejum, o inimigo inverniza essa verborragia, esse polimento verbal com soberba. É isso que não nos agrada, porque o próprio Espírito Santo em nós, ele rechaça, ele tem ojeriza a este tipo de espírito de soberba, de arrogância, de altivez. E a palavra confirma isso, que onde diz que a soberba precede a queda e a altivez a ruína. Toda pessoa que alimenta esse tipo de pensamento, que é o pensamento corrente no mundo secular, que só o Espírito Santo pode tratar nós nesta questão, transformar nós em vasos de honra, transformar nós em pessoas humildes. Humildade não quer dizer pobreza, amados. Humildade não quer dizer desvalorização, não. Você não tem a necessidade de receber dos homens chancela, valorização, não. Não se preocupe com isto, porque a tua identidade, meus amados, Deus é quem dá ela através da fé. E é através da fé no teu Criador que você vai receber a revelação de quem você é de fato e de verdade. Você é filho de Deus. Se você já recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua alma, do teu corpo, da tua mente, você recebeu o Espírito Santo. Você começa a receber revelação da palavra de Deus, de quem nós somos. Nós somos e fomos chamados por Deus para governar o mundo, para governar essa terra, para sermos reis, sacerdotes. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós que cremos em Jesus somos os únicos portadores da palavra de poder, a única ferramenta que pode libertar as almas, libertar os homens, é a pregação da palavra de Deus. É o teu testemunho, é o meu testemunho. Então, é a minha colocação, eu me sujeitando ao Criador em humildade, em sujeição, não querendo ser nada para os homens, mas aí o Espírito Santo, o poder de Deus, ele confirma o teu testemunho, e mais do que isto, como Deus é fiel, Ele vai formar o teu legado para as próximas gerações. Então quer dizer que nas próximas gerações os teus filhos, os teus netos, os teus tataranetos
lembrarão do teu nome. Se você fizer assim como eu estou fazendo já há muitos e muitos anos, trabalhando, meditando, buscando única e exclusivamente a honrar o nome de Jesus Cristo, para mim deixar, depois que eu dormir, na minha sepultura, se isso for da vontade de Deus, porque a Deus não há impossíveis, né? Deixar este legado, deixar mais do que palavras, que palavras são palavras, palavras podem até convencer, mas é o nosso exemplo, que vai arrastar, trazer motivação para os nossos filhos, para os nossos discípulos, para os nossos irmãos que estão na nossa volta, motivação para buscar o mais intensamente possível o conhecimento e o poder do Espírito Santo. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, você precisa, através do conhecimento da palavra, alcançar, transformar isso em sabedoria, amados. Porque é muito mais sabedoria, é muito mais do conhecimento. Sabedoria é o conhecimento aplicado. É você ter a ciência e aplicar ela, sabendo que através de você mesmo você não tem força. Porque a Bíblia nos ensina que nós não sabemos nem orar como convém. Mas necessitamos do poder do Espírito até para orar, amados. Necessitamos do poder de Deus para nos capacitar e viver em humildade e em fraqueza. É por isso que é muito importante o jejum. É nos jejuns, é na nossa humilhação, não diante de homens, mas é só você e Deus. É você, que nem diz meu pai espiritual, que eu considero, Gregory McNutt, meu pai espiritual, que ficou 3 dias ali na Jocum conosco em 97. E o meu avô espiritual é o pai dele, chama-se Leonard Ravenhill, Gift Green, homens que deixaram um legado. E Leonard Ravenhill disse para o meu pai espiritual: você quer ser cheio do Espírito de Deus? Você quer marcar a tua história na tua geração? Pegue uma mochila e vá, alugue uma floresta ou compre um sítio na beira da praia, uma praia deserta, uma floresta deserta, e fique lá por 6 meses em oração e em jejum, buscando a presença do Espírito Santo. E você vai voltar de lá, assim como o Senhor voltou do deserto após 40 dias de oração e jejum. Cheio, completamente cheio, impregnado com a unção, com a virtude do poder do Espírito Santo, onde até Satanás e os espíritos imundos olhavam para Jesus e Jesus não precisava abrir a boca, como ali com o endemoniado gadareno, onde o próprio inimigo disse: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Bem sei quem tu és. Já veio antes do tempo predeterminado me atormentar, porque Satanás sabe. Ele sabe que ele será expulso. Ele sabe que ele não pode ficar
na presença de um homem, de uma mulher cheia da luz e do poder do Espírito Santo, amados. Este é o plano de Deus para a minha vida, para a tua vida. Encher você, não só de conhecimento, mas de graça e de virtude, para que a luz dele brilhe, para que o sal dele dê um sabor perfeito para a tua vida, meu amado. E você experimente esta vida gloriosa e abundante de paz, de prosperidade, que não é só financeira, muito mais do que isso, é prosperidade intelectual, profissional, sentimental, é em todas as áreas da nossa vida, caminhando rumo à perfeição. Ok, amados? Obrigado pela audiência. Márcio Dourado, lá no Rio de Janeiro. Como é que está a nossa querida Angra dos Reis? Não teve oportunidade ainda, mas eu creio que até o final do ano eu vou estar indo a conversar com você aí. E ver, compartilha conosco aí, Márcio, como é que está aí o andamento político, como é que está o teu governador aí, o Wilson Witzel, que está em franca colisão aí com o nosso amado presidente Jair Bolsonaro. Que Deus abençoe a todos. Que Deus seja com cada um de vocês. Se conecte conosco aí pelo Messenger, pelo WhatsApp. Quem não tem o nosso WhatsApp ainda é a área 51 980 11 07 70, ok? Beijo no coração de todos aí. Fica com Deus.